Glória a Deus. Coloque a tua mão em teu coração, nós vamos orar. Hoje eu vou dar continuidade, que é o terminar o assunto que ministramos nos 2 últimos domingos. É um assunto de muita importância e antes de viajar eu me propus então esgotar esse assunto e eu quero fazer isso hoje em nome de Jesus. Pai da glória, nós adoramos o teu nome nessa noite, pedimos que mais uma vez a tua unção venha sobre nós. Pai, que o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento esteja sobre nós aqui. Queremos entender a tua palavra na simplicidade como ela é. Que o Espírito Santo venha aplicar em nossos corações de maneira prática os princípios da tua palavra. Queremos declarar, Senhor, que há um caminho aberto para a revelação do teu Santo Espírito. E pedimos, Senhor, que cada coração aqui seja, na verdade, uma boa terra para receber a semeadura dessa noite. Não permita que nenhuma força maligna venha arrebatar, venha retirar a força, a unção dessa semente, e que ela cumpra em cada vida o propósito de Deus. Nós oramos a Ti, ó Pai, e agradecemos por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nas 2 primeiras ministrações nós procuramos abordar alguns aspectos negativos, alguns comportamentos negativos em relação à forma de encarar a autoridade de Deus. E hoje eu quero dar um enfoque um pouco diferente. Eu quero ver com os amados aqui nas Escrituras, pelo menos um modelo aqui muito bíblico de alguém que reconhecia, que respeitava a autoridade. E eu creio que no reino de Deus é o tipo de comportamento que nós devemos demonstrar. O devido respeito, o devido reconhecimento àqueles que são levantados na casa de Deus como figura de autoridade. Na verdade, toda autoridade, nós já vimos isso em Romanos 13, eles trabalham, atuam, movem dentro de uma esfera delegada por Deus. Então, quando eu reconheço essas figuras de autoridade, eu estou reconhecendo exatamente a própria pessoa daquele que os constituiu nessa posição, que é o próprio Deus. E eu quero tomar aqui o exemplo do rei Davi. Davi foi um rei, ele moveu de maneira muito forte na área de governo, mas ele não era somente rei. Na verdade, sobre Davi existia uma tríplice unção. Diga isso, sobre a vida de Davi existia uma unção tríplice. As 3 unções que nós vemos presentes no Velho Testamento estavam sobre Davi. Primeiramente, ele moveu debaixo de uma unção sacerdotal. Talvez você saiba ou não, Davi era sacerdote também. Porque em algumas ocasiões a Bíblia diz que ele tomou o peitoral sacerdotal, o éfode sacerdotal, e foi consultar o Senhor. Quando Zíclag foi tomada pelos inimigos, ele não sabia o que fazer. E a Bíblia registra então que ele tomou a veste sacerdotal, o éfode sacerdotal, vestiu e foi consultar o Senhor. E só podia fazer isso, na verdade, um sacerdote. Então Davi era sacerdote. Davi movia debaixo de unção profética também, porque ele era um profeta. A maioria dos salmos de Davi apontam para o sofrimento e o triunfo do Messias. São salmos que falavam diretamente sobre Jesus. E, sobretudo, havia unção real sobre ele, uma unção de rei. Ele foi levantado, na verdade, para governar. E essa unção veio em 3 momentos muito especiais na vida de Davi. A primeira unção está lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando ele foi ungido dentro da sua própria casa. E o Senhor projetou aquilo que ele seria futuramente, 30 e tantos anos depois, então, se assentaria como apacentador em Israel. Foi a primeira unção que veio. Depois veio a segunda unção sobre a vida dele, foi logo então quando ele foi governar sobre a 10ª parte de toda a promessa de Deus. Ele começou a governar sobre Hebrom. Ainda não era a promessa da plenitude, porém 10%. E mais tarde veio então a 3ª unção de guerra sobre ele, quando ele foi ungido para governar sobre toda a nação de Israel, sobre Sião, onde ele assenta-se então no trono para governar lá em Sião. As 3 unções são unções de guerra, unção de realeza, unção de governo.
Agora, por que Davi ele conseguiu mover de maneira tão forte nesse crescimento de unção? Amados, eu tenho descoberto um segredo para alguém que deseja crescer em autoridade espiritual. Eu posso lançar uma pergunta a você aqui nessa noite. Como alguém pode ampliar o seu perímetro de ação em termos de autoridade? Como alguém pode ter mais autoridade? Alguém vai receber um nível maior de autoridade de acordo com a disposição que ele tem de prestar contas, de se submeter à autoridade que foi constituída sobre ele. Se eu honro, se eu reconheço, se eu estimo, se eu valorizo as figuras de autoridade que estão sobre a minha vida, se eu procuro obedecer, se eu procuro honrar, eu abro espaço então para que um novo nível, um maior nível de autoridade venha sobre a minha própria vida. E nós podemos ver isso acontecer na vida de Davi. Porque Davi, por 2 ocasiões, ele teve a possibilidade de exterminar o seu principal inimigo. Porque quando o Senhor começa a usar Davi, quando ele começa a ter uma posição de destaque, isso provocou muito ciúme no coração de Saul. E Saul se torna então o seu perseguidor, queria o destruir. E Davi sabia muito bem que Saul era inimigo. Porém sabia também que sobre a vida de Saul existia um selo de autoridade, porque ele tinha sido constituído por Deus. Ainda que ele esteve errado, endemoniado, fez muitas coisas, não alinhado com Deus, mas era uma figura de autoridade. E Davi reconhecia isso. E por 2 ocasiões ele diz: me guarde o Senhor de eu tocar no ungido do Senhor. Vamos abrir a nossa palavra. Primeiramente, vamos ver 1 Samuel 24, verso 1 a 7. Ora, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre as penhas das cabras montesas. E chegou no caminho a uns currais de ovelhas, onde havia uma caverna. E Saul entrou nela para aliviar o ventre. Bom, você já sabe o que ele foi fazer dentro da caverna, né? Ora, Davi e os seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como parecer bem os teus olhos. Então Davi se levantou e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Agora veja, depois que Davi então rasga o manto de Saul, você sabe por que doeu o seu coração? Porque de imediato veio o reconhecimento do nível de unção que estava sobre a vida de Saul. Estivesse naquele momento Saul vivendo de maneira correta ou de maneira desalinhada diante de Deus, ele era ungido do Senhor e pairava sobre ele a unção. E Davi não quis tocar nessa unção. Amados, aqui é um princípio que muitas vezes tem sido desconhecido no reino espiritual. Eu já vi pessoas muitas vezes se levantar contra a liderança, contra o pastor da igreja, contra pessoas que foram constituídas por Deus, porque olha para aquela pessoa como uma pessoa normal, conforme está lá em 1 Coríntios, vê aquela pessoa segundo a carne, não segundo Deus, não consegue reconhecer o nível da autoridade, não consegue reconhecer a constituição de Deus sobre a vida daquela pessoa, e o comportamento, de repente, de alguém anula, pelas suas atitudes,
todo o feito de Deus que foi levantado na vida de alguém. E era exatamente o que Davi não queria fazer. Olha, amados, eu vejo algumas coisas acontecendo. Por exemplo, no domingo passado, eu dei exemplo aqui do William Marion Branham, né? Um homem que curava, tinha revelação, ressuscitava, mas de repente ele começa a entrar por um caminho errado, querendo um nível de unção que ele não tinha, um manto que ele não tinha. Ele quer ser um mestre na palavra, não somente evangelista de curas e sinais, mas havia unção sobre ele. Um dia foi levantado por Deus. Tanto é que depois da morte dele, veja, ele tinha ali se desviado nos seus ensinos, o Senhor o recolheu através de um acidente de carro, e na hora que estava no necrotério, quando encostaram ele perto de um corpo de outro morto, aquele outro morto, o que aconteceu com ele? Ressuscitou. Por quê? Havia uma designação. Diga ao seu vizinho, você tem que ter muito cuidado para não tocar a unção que está sobre alguns. Não é a pessoa em si, amados, mas é a constituição dela, aquilo que o Senhor a levantou para fazer. Na segunda ocasião, Davi também vem uma nova chance para ele aí, para exterminar a Saul, e ele deixa de fazer, porque olha para Saul não segundo a carne. Se olhar segundo a carne, havia um rei endemoniado, um rei que o perseguia, que era o inimigo, um rei destruidor. Porém, ele olhava para o nível de unção que estava sobre aquele escolhido de Deus. Veja o verso 1, vamos até o 11. 1 Samuel 26. Ora, vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram, não está Davi se escondendo no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel, para buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto. E percebendo que Saul vinha após ele no deserto, enviou espias e certificou-se de que Saul tinha chegado. Então Davi levantou-se e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se deitavam Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do acampamento, e o povo estava acampado ao redor dele. Então Davi, dirigindo-se a Aimeleque, o Eteu, e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, perguntou, quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abisai, eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do acampamento. E a sua lança estava pegada na terra, a sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Davi poderia destruir seu inimigo naquele momento. Deixa-me, pois, agora encravá-lo na terra com a lança, de um só golpe, e não ferirei segunda vez. Um golpe naquele momento seria certeiro. Isso que Abisai estava dizendo a Davi. Mas Davi respondeu a Abisai, não mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Disse mais Davi, como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará ao seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor, porém, me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está à tua cabeceira e a bilha d'água, e vamos nós. Davi simplesmente pegou aquela bilha d'água, voltou às suas costas, tomou Abisai e foi embora. Não quis terminar naquele momento Saul. Por quê? Porque reconhecia a autoridade que estava sobre aquele rei. Por isso, Davi, ele foi galgando de unção a unção, a um nível maior de autoridade, gente. E aqui é um segredo muito grande. À medida que eu reconheço a unção que está sobre aquele que é levantado, independente do que ele esteja vivendo, amado, tem que deixar essa pessoa na mão de Deus.
E Deus vai tratar com ela. Diga ao seu vizinho, Deus trata com seus ungidos. E nós podemos ver outros comportamentos de Davi que revelam exatamente a consideração que ele tinha por essa unção que estava sobre Saul. Quando chega a notícia da morte de Saul a Davi, ele teve um comportamento que me chama muita atenção. Veja, Saul era o seu inimigo, o seu perseguidor, queria matar Davi, procurava ele por aquelas cavernas, aquelas montanhas que nós vimos ali em Israel. Ele perseguia com o seu exército, procurando Davi para matá-lo, e o faria no momento que encontrasse. Porém, quando chega a notícia da morte de Saul, a Bíblia diz que Davi, ele pranteou, ele começou a chorar. Atitudes, amados, de pessoa que reconhece a autoridade. E ele não fez, em segundo lugar, ele não fez festa. Ah, chegou a minha vez, agora sim eu vou governar sobre Sião. Saul morreu, vai se cumprir a promessa na minha vida. Ele não fez isso. A Bíblia diz no capítulo 2 de 2 Samuel, que ele foi orar, foi buscar o Senhor. E perguntando aonde ele subiria. Deveria até a Sião para assumir a posição de rei. O Senhor disse, não, sobe até Hebrom. Então o povo veio e ungiram ele agora pela segunda vez. E ele começa a reinar em Hebrom. Agora, Hebrom era a 10ª parte de toda a promessa sobre a vida de Davi. E sabe quantos anos ele ficou reinando em Hebrom? 7 anos. Imagina, você recebe uma promessa de Deus, algo pleno. Quando chega o momento para o cumprimento disso, você pode ficar eufórico. Ah, agora chegou a minha vez, vai se cumprir. E de repente o Senhor se manifesta na tua direção e diz, não, vai acontecer somente parte, 10% dessa promessa. E faz-se esperar mais um tempo, mais 7 anos. Qual seria a tua reação? Foi o que aconteceu exatamente com Davi. Teve que esperar mais 7 anos. Só então ele passou a governar sobre Israel. E a Bíblia, então, quando termina ali, acerca da vitória de Davi, faz uma apologia tão grande, um engrandecimento de Davi. Porque simplesmente ele teve uma vida de obediência e de honra às autoridades. Diga ao seu vizinho, quando você honra, quando você reconhece as figuras de autoridade que foram colocadas sobre você, você abre um espaço para que a tua autoridade cresça também. Amados, você já viu pessoas que chegam e dizem, por que eu vou me submeter ao Eduardo? Ele é pastor aqui nessa casa, já falei isso aqui, mas ele é igualzinho eu, é meu amigo. É meu amigo desde a infância, somos amigos de futebol, amigo de soltar pipa junto. Por que eu tenho que me submeter a ele se eu sou igual a ele? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus era igual a Deus Pai, sim ou não? Ele tinha a mesma natureza? Dentro da Trindade, ele tinha algum valor maior que o Pai ou não? Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Eram iguais. E para nos ensinar o princípio da autoridade, o princípio da obediência, Jesus se submeteu ao Pai. E lá em João, capítulo 14, abre a sua Bíblia no verso 28. Jesus, sendo Deus com Deus, tendo a natureza de Deus, sendo uma das pessoas da Trindade, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Veja o que ele declara aqui. Por favor, veja aí no verso 28. João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegraria-vos de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha que declaração tremenda.
Jesus, sendo Deus com Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele tinha a própria natureza de Deus. O Verbo, Deus Pai, se fez carne, desceu e habitou entre nós, e para nos dar uma lição de autoridade, ele diz: o Pai é maior do que eu. E interessante, quando Jesus entra numa esfera terrena, ele foi sujeito completamente a quem? A seus pais terrenos, a José e a Maria. Diz que quando ele estava ali no meio dos doutores, interrogando, diz a Bíblia que ele foi após seus pais e era-lhes sujeito. Jesus reconheceu a autoridade o tempo todo. E é um segredo muito grande, amados, que está lá em Filipenses 2. Por que Jesus ganhou um nome que está sobre todo nome? E diante desse nome, um dia, todos terão que se ajoelhar. Eu, você, o ímpio, o ateu, o endemoniado, o satanista, vai ter que se ajoelhar um dia e declarar que Jesus é o Senhor, ainda que seja para condenação. Glória a Deus que você vai se dobrar diante dele, reconhecendo que ele é Senhor para salvação. Mas alguns terão que reconhecer, terão que declarar com a sua boca: Jesus é o Senhor, ainda que seja para condenação, para ir perecer em seguida. Mas sabe por que Jesus ganhou esse nome? Na verdade, Jesus conquistou essa posição. A autoridade é uma posição conquistada na medida em que eu me esvazio de mim mesmo, na medida que eu me submeto, na medida que eu tenho uma vida de obediência, uma vida de cruz. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. Aqui nós vemos duas etapas, do verso de 5 a 11. Eu tenho uma mensagem extraordinária aí. Se você puder ouvir, está lá no YouTube. Jesus como cordeiro e como leão. Na metade desses versículos aqui, de 5 a 11, na metade desses versos, você vai ver Jesus como cordeiro. Como cordeiro, ele reconheceu a autoridade, ele se submeteu. Mas da metade em diante, você vai ver Jesus como leão. Ou seja, a posição de autoridade que ele recebeu. Vamos ver verso 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ver que sentimento que houve nele. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar. Veja bem, diz aqui que ele não considerou o fato de ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, abriu mão de toda a natureza e toda a forma de Deus e tomou a forma de servo, tornando semelhante aos homens. O que um servo faz? Pense um pouquinho. Um servo, o que ele faz? Se submete e obedece. Em outras palavras aqui, essa palavra servo é a mesma palavra para escravo. Um escravo não faz outra coisa a não ser obedecer e servir o tempo todo. Verso 8. E achado na forma de homem, o que ele fez mais? Humilhou-se a si mesmo, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. Amados, o momento mais crucial na vida de Jesus, onde se manifestou o maior nível de obediência e reconhecimento de autoridade, foi no momento da cruz. Olha a disposição de submissão de Jesus. Ele clama diante do Pai e declara o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice agora, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submissão, reconhecimento da autoridade de Deus.
O Pai é maior do que mim. Ainda que eu sou com Deus, ainda que eu tenha essa natureza, ainda que eu tenha essa designação divina, na Trinidade eu ocupo a mesma posição, estou no mesmo nível do Pai e do Espírito Santo. Eu me submeto, eu reconheço a autoridade de Deus Pai. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora, verso 6 até 11, você vê uma outra dimensão, uma outra revelação. Aqui muda o quadro de figura, porque Paulo, pelo Espírito, diz assim: pelo quê? Ou seja, por causa disso, em razão dessa atitude que aconteceu, Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que Jesus tem o nome que está sobre todo o nome, diante do qual todo o joelho se dobrará? Porque ele esvaziou-se, humilhou-se e reconheceu a autoridade de Deus Pai. Só pode receber autoridade quem se submete ao quê? A autoridade. Me chama a atenção algumas experiências na Bíblia, e que nós temos que entender, porque, amados, se as pessoas pegam versículos separados da Bíblia e montam um dogma, e desprezam os demais versículos, não tendo uma visão panorâmica total da Bíblia, ele começa muitas vezes a criar heresias. Tá? Diga ao seu vizinho: todo texto fora de contexto é um grande pretexto. Quer ver o exemplo? Ah, pastor, você não quer que eu vá? Eu não vou te obedecer. Porque a Bíblia diz lá em Atos que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E pega lá o texto de Pedro, faz uma inferência em cima. Agora, vamos parar para ver esse texto de Atos. Eles estavam pregando o Evangelho em nome de Jesus. Havia sobre Pedro um mandamento para pregar o Evangelho? Sim ou não? Deus chamou ele para pregar. E agora, o governador daquele lugar não queria que pregasse em nome de Jesus. E Pedro foi bem claro, quando tentaram impedir, o que falou? Importa mais servir a Deus do que aos homens. Pergunta a você, pense para responder agora. Pedro teve a posição certa quando declarou isso? Mais importa servir a Deus do que os homens? Sim ou não? Ele deveria continuar pregando o Evangelho? Sim ou não? O governador ali disse: olha, não pode pregar o Evangelho aqui. Ele chega para o governador: olha, vou continuar pregando, importa mais servir a Deus do que aos homens. Ele fez correto isso? Deveria continuar pregando? Sim ou não? Claro que deveria continuar. Agora, olha o que muita gente despreza o resto do versículo para criar uma heresia, para justificar muitas vezes sua desobediência. Por falar isso, aonde que foi parar? Dentro de uma cadeia, foi preso, estava cumprindo a lei. Tá bom, eu vou continuar pregando, posso ser até preso agora. Nesse aspecto eu estava obedecendo. O que aconteceu com ele? Foi para a cadeia, foi preso. Agora, essa outra parte ninguém fala, né? Só que a primeira parte é para desobedecer o pastor, o líder da célula. Ah, não vou obedecer o meu líder, eu sou igualzinho a ele. Ah, eu tenho mais tempo de vida cristã do que ele. Só que o líder da célula tem um presbitério aqui, um governo nessa casa, um governo apostólico, um ministério pastoral, que designou ele para ir naquela célula, impôs as mãos sobre ele, orou, abençoou. E aquilo que aquele líder fala lá na célula, está falando em nome daquele que o enviou. É como se aquela pessoa estivesse ali, gente. E quantas vezes isso não é reconhecido? Diga ao seu vizinho, não importa quem é a pessoa. O importante é o nível de autoridade que está sobre ela. Ela está imposta ali de uma autoridade delegada.
E as pessoas desconhecem esse segredo para conhecer em autoridade, gente. Jesus honrou a autoridade do Pai. Por isso ele conseguiu, a partir do verso 6, ascender de uma maneira tão extraordinária, não mais agora como cordeiro, mas a partir desse verso você vê Jesus como leão. Aquele que reina, aquele que tem domínio, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Veja, a palavra de Deus, ela coloca diante de nós alguns princípios muito importantes. Lucas 10 diz que se eu não recebo uma autoridade sobre mim, quem está ali cuidando das crianças hoje? Sabia que está debaixo de uma autoridade? E as crianças devem respeitar quem está cuidando ali, porque houve um desígnio. A pessoa que está fazendo qualquer coisa dentro da casa de Deus, alguém cuida da parte de serviço aqui, foi designado por um governo de igreja local aqui, uma designação sobre ele. As pessoas que estão servindo ali têm que obedecer, têm que submeter. E se submetem, se reconhecem, estão reconhecendo quem? O governo da igreja que o colocou naquela posição. E reconhecendo esse governo, estão reconhecendo quem? Ao próprio Deus que designou esse governo. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 10. Jesus expõe esse princípio aqui no verso 16. E ele faz uma comparação um tanto interessante. Ele diz assim, ó: quem vos ouve, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita quem? Aquele que me enviou. Está vendo que a coisa é mais séria do que você possa imaginar? Rejeitou um líder de célula, na verdade rejeitou quem? O ministério que enviou a dirigir aquela célula. Rejeitando esse ministério que enviou o líder de célula, está rejeitando quem? O próprio Deus que o levantou. Gente, Jesus ele fala uma parábola aqui que me chama a atenção. Você lembra aquela parábola daquelas pessoas que trabalhavam com vinha, arrendaram a terra? E de repente o dono daquela terra manda alguns funcionários para ter com eles. O que aqueles vinhateiros fizeram? Mataram aquelas pessoas que foram enviadas. Aí ele envia alguém com a maior autoridade, também destruíram. Aí por fim, vai o próprio dono, não, então eu vou lá. E o que fizeram com ele? A mesma coisa. E Jesus expõe esse princípio de maneira clara ali. Se rejeitaram os enviados, rejeitam quem também? Aquele que os enviou. Há um princípio aqui. E nesse verso aqui, 16, Jesus fala de maneira tão clara: quem vos ouve, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Há pessoas que chegam a dizer: por que eu devo me submeter e obedecer a você? Você é um comedor de arroz e feijão que nem eu. Pare de ver segundo a carne. Jesus diz: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Jesus dessa maneira, contudo não agora o conhecemos desse modo. E aqui é um princípio muito importante. Diga comigo: a autoridade espiritual é algo que se conquista. E essa conquista vem pela disposição de demonstrar obediência, honra e se submeter às autoridades levantadas por Deus. Tem gente que pensa, se ela fazer um bom instituto bíblico, então ela vai ter muita autoridade. Ah, se eu, de repente, ter uma conversa aqui polida, uma educação finíssima, eu posso convencer um líder e vou ter autoridade espiritual. Ah, se eu cuidar da minha aparência aqui, vou chegar de smoke na igreja, vou aparentar uma boa aparência, com certeza logo, logo
posso ter uma posição de autoridade. Amados, são valores mundanos que no reino de Deus não tem valor nenhum. A autoridade de Davi estava na humildade dele, porque quando ele estava diante de Jessé, para receber o primeiro nível de unção, ele estava com as vestes de pastorzinho do campo. Ele não mudou a sua roupa, estava ali humilde, com a mesma roupa com cheiro de ovelhas, que cuidava lá do pequeno rebanho de ovelhas, lá no deserto, um pequeno rebanho do seu pai, porque ser pastor naqueles dias não trazia nenhum glamour, era o serviço sujo. As famílias que tinham condições maiores, elas contratavam um pastor para fazer o serviço. E o rebanho do pai de Davi, de Jessé, era no deserto e pequeno. Ele foi com aquela roupinha de pastor humilde, na frente do profeta Samuel para receber a unção. Diga ao seu vizinho, você sabia que para receber a unção e a autoridade de Deus, a tua eloquência, a tua bela maneira de vestir, a tua maneira educada de falar, nunca vai resolver nada. Não são valores, amados, para você ter autoridade. Essa questão de autoridade, de unção, amados, é algo que o próprio Deus respeita. Deus respeita a unção e a autoridade das pessoas que Ele levanta, e muitas vezes homens não respeitam. Você já estudou acerca da morte de Arão? Lá em Números 20 fala acerca da morte de Arão. Foi uma morte tão solene, tão linda, gente. Pergunta ao seu vizinho, você já escolheu a forma de morrer? Mas eu acho ele uma morte tão linda, gente. E eu já escolhi. Eu quero morrer de duas maneiras. Ou dormindo ou pregando. Vai ser lindo. Morrer pregando num púlpito ou dormir e não acordar no dia seguinte. Tipo, acordar nos braços do Pai. Não acordar morto, né, gente? Mas olha que morte tremenda aqui de Arão. O Senhor chama Moisés e diz, olha, Moisés, você vai lá no Monte Hor agora, leva Arão e o seu filho Eleazar. E o Senhor olha para Moisés, Moisés, agora faz o seguinte, tira a estola sacerdotal de Arão e bota no filho lá, Eleazar. Ele faz. Quando termina de botar, Arão cai morto. Foi morto. Deus matou Arão. Agora Deus respeita tanto a unção, gente, que Ele não tirou a vida de Arão quando ele estava com a estola sacerdotal. Aquela estola significa a unção, o chamado, o ministério. Deus esperou passar para o filho. Só depois interviu, matando Arão ali. Sabe por quê? Deus respeita, diga isso, Deus respeita o nível da unção, o manto que Ele coloca sobre os seus chamados, sobre os seus ungidos. É um princípio de Deus que nós vemos aí, de uma maneira tão clara. Quero passar 3 passagens aqui, nas cartas de Paulo, onde fala fortemente sobre a autoridade. Por gentileza, abre a tua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5. E vamos ver verso 12 e 13. Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoesta. Gente, os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoesta. Os que vos presidem no Senhor significa que em nossa direção haverá o quê? Pessoas que estarão sobre nós. Seja ele feio, bonito, seja gordo, magro, seja inteligente ou não, se foi levantado por Deus. Conheço um pastor no Rio de Janeiro que pagou um preço para ter a igreja que ele tem hoje. Esse pastor
pregava nos tães da Central do Brasil. Ele é um pastor de cor negra, o irmão Marcos Gregório. E quantas vezes nos tães do Rio de Janeiro xingavam, chamavam de macaco. Cala a boca, macaco! Quando estava pregando dentro do tanque. Mas tinha uma igreja enorme, a igreja para sentar é muito grande. E quantas vezes ele diz assim, eu sei que em minha igreja tem tantos psicólogos que poderiam fazer um aconselhamento de líderes de uma maneira tão excelente, porque são gabaritados, eles têm curso, são qualificados. Mas, no entanto, foi a mim, que não fiz nenhum curso de psicologia, nada, foi a mim que Deus levantou para ministrar esses líderes e aconselhá-los. Na igreja tenho pessoas expertas em finanças, ótimos administradores, mas Deus colocou sobre mim um manto, me deu unção para administrar os recursos da igreja, e é eu que tenho que fazer. Então veja, não é a aparência da pessoa ser inteligente ou não, é a designação, é o desígnio, é a unção que está sobre ele. Amados, isso que conta. E Paulo diz, aqueles que vos ademoecem, aqueles que vos presidem no Senhor. O que é presidir? Vem da palavra presidente. Presidente, o que vem na nossa mente? Governo. A igreja, amados, glória a Deus que a igreja é uma teocracia. Diga assim, o governo da igreja é um governo teocrático. E uma das coisas que o Senhor está quebrando nesses dias dentro da igreja é toda a visão de democracia. Eu sei que a maioria de vocês é de algumas denominações. Eu vim de uma denominação que era completamente democrática. Quem tinha a última palavra na igreja era o conselho, não era pastor, gente. O pastor tinha que obedecer o que a democracia da igreja determinava, até a cor. Se o pastor recebia uma palavra do Senhor, tinha que levar a igreja para um certo rumo, e o conselho intervisse, poderia parar. Porque quem governa era o povo, democracia. Democracia é o governo de povo. Agora, o governo da igreja que Deus está levantando hoje é um governo teocrático. É o Senhor governando, Ele derrama a sua autoridade sobre os ministérios dentro da casa. Os 5 ministérios, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, sobre os diáconos, os presbíteros, aqueles que são designados, levita, ministério de louvor, o líder de célula, o líder de serviço. É dessa maneira que o Senhor manifesta a sua autoridade ali. Então, haverá sempre, amados, pessoas que nos presidirão. E Paulo vai mais além quando diz assim, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa do quê? Da sua obra. Tende paz entre vós. Se reconhecemos essas figuras de autoridade, estamos reconhecendo quem? As pessoas que foram levantadas por Deus. E estamos, lógico, reconhecendo ao próprio Deus. Quer ver um princípio muito importante? O princípio da prestação de contas. Se eu estou numa estrutura onde há autoridade de Deus, no campo espiritual, mas eu não posso levar uma vida de qualquer maneira. Ah, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, desalinhado da vontade do Senhor. Eu falei aqui o que é o fogo estranho. Lembra a situação de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho? Aquele fogo estranho era algo que nasceu no próprio coração deles, fazendo algo que eles não podiam fazer, não havia um desígnio. Aquele incenso lá no lugar santíssimo, somente Arão podia oferecer, e eles foram oferecer. Então no reino eu tenho que ter um cuidado de não fazer coisas sem o devido conhecimento da nossa cobertura. Isso é muito importante. Procura o teu líder lá do grupo, ele zela pela tua vida. Ele é o pastor, por exemplo, numa igreja muito grande, por exemplo. Existe lá a figura do apóstolo, a figura do pastor. Digamos aí, a igreja tem 400 membros. Se é com um pastor,
ele pode cuidar de 400 pessoas dentro da igreja? Nem um ano ele consegue apacentar todos. Por isso existem o que? Grupos menores. De 8 pessoas, 9, 6. E ali vai ter um líder. E aquele líder vai orientar, vai pastorear. E ele faz isso debaixo da designação de quem? Daquele pastor que está sobre os 400. E quando você considera, pede oração, quando as decisões que você precisa tomar, elas são buscadas em oração, quando você leva para a tua liderança, olha, estou pensando em fazer isso, ajuda-me a orar, vamos buscar a direção de Deus. Tudo isso, amados, é proteção para a tua vida. Veja lá 1 Timóteo 5,17. Veja que esse texto ele fala aqui, aqueles que vos presidem e vos admoestam. Sabe o que é admoestar? É exortar, é te corrigir, é colocar você no caminho. Agora aqui no verso 17, Paulo fala a Timóteo o seguinte: os anciãos, ou presbítero, que governam bem, sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Veja que aparece aqui a palavra governar, os anciãos, os presbíteros, os pastores, os líderes, que governam sobre a casa. Governo significa que eles têm o quê? Uma posição de autoridade. Não existe, amados, reino sem autoridade. Não existe reinado, reino sem território, gente. Não é algo místico, há uma esfera de ação. E nessa esfera de ação haverá governo, haverá autoridade. O reino de Satanás é caracterizado pelo quê? Pelo desgoverno, pela anarquia. Já o reino de Deus tem uma característica, qual? Governo, ordem. Por isso a palavra diz reino. Isso é muito importante. Por isso lá em 1 Coríntios está bem claro. Deus é cabeça de quem? De Cristo. Cristo cabeça de todo homem. E o homem cabeça da mulher. Há uma cadeia de comando, amados. Isso é muito espiritual. Uma passagem mais, 1 Coríntios 16. Aqui eu vejo nesse texto aqui, Paulo pedindo que fosse dado honra a uma mulher, na qual começou a igreja, mais ou menos como nossa experiência aqui. Uma igreja começou numa garagem, não sei se foi numa sala, numa garagem, mas teve uma igreja que começou na casa de uma mulher aqui. E essa mulher se torna uma ministra do Evangelho. Aí Paulo pede para reconhecer o trabalho dela, honrar a autoridade que ela tinha. Veja no verso 15 e 16. Agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estéfanas, que nome lindo, né, gente? Quem vai ter menina, um bom nome aí para você escolher aí para a filha, Estéfanas. Pois sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Caia. Gente, surgiu a igreja da cidade da Caia, e surgiu, sabe com quem? Com essa família aqui. Quem sabe a igreja começou ali com a célula, pregaram, se converteu, ela abriu a sua porta, como Cornélio abriu lá em Atos 10 para pregar o Evangelho. São as primícias da igreja da Caia, foi onde a igreja surgiu. Estéfanas é as primícias da Caia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Gente, essa mulher aqui, logo cedo se tornou o quê? Uma ministra do Evangelho.
Agora veja o verso 16. Que também vos sujeiteis aos tais. E a todo aquele que auxilia ela, aonde? Na obra e trabalho. Gente, coisa tremenda aqui. Paulo diz assim, se sujeite a todo aquele que auxilia essa mulher aí, na obra, no serviço. Reconheça a autoridade dela. Ela foi a expoimista da igreja da Caia, foi a que primeira se converteu. Abriu a casa para um ponto de pregação, surgiu uma igreja. De certo modo ela virou líder, e tinha pessoas que estavam agora servindo ali como auxiliar. E Paulo diz, honra a autoridade dela como aqueles que estão trabalhando com ela. Gente, há tanto exemplo aqui na Bíblia. Isso é muito importante. Não importa quem Deus levantou na tua direção para te apacentar. Não importa quem é a pessoa. E é interessante que muitas vezes, guarde bem o que eu vou falar agora. Muitas vezes o líder que Deus levanta para nos apacentar, para nos conduzir, é aquele que jamais eu gostaria que fosse levantado. Diga isso. Muitas vezes, o líder que Deus levanta para me orientar, para me dirigir, é aquele que eu jamais desejaria que fosse levantado. Em todos esses anos de caminhada aí, gente, são 40 e, basicamente, vamos para 42 anos de vida cristã. Eu já tive sobre a minha vida as pessoas mais esquisitas que você possa imaginar. Gentes amáveis, queridas, mas tive alguns também, olha, que não foram fáceis. Muitas vezes eu orava, Senhor, passa de mim esse cálice aí. Mas enquanto não passar, eu vou me submeter. Agora, sabe quem ganha com isso? Somos nós. Davi ganhou prestígio diante de Deus ao se sujeitar a um rei endemoniado, a um líder endemoniado. Davi expulsava o demônio dele com a harpa, gente. Eu posso conquistar um nível de autoridade tão grande em minha vida, se eu procuro honrar as figuras de autoridade que foram levantadas diante de mim. E é algo que nós vamos bater nessa tecla. Pois agora mesmo, né, o Eduardo veio aqui e falou acerca do alinhamento que Deus está nos trazendo com relação à questão celular, questão de integração. Sabe, amados, uma das coisas que o Senhor tem falado aqui com o ministério dessa casa, nós reunimos uma vez por mês, é que, na verdade, todos têm que estar alinhados com a vontade de Deus aqui nessa casa. Não pode ter pedras soltas. Por exemplo, deixa eu fazer aqui algumas comparações para você. Vocês estão vendo essa parede aqui? Ou melhor, a da frente ali. Porque essa aqui, já vi que é uma matéria tipo madeira. Não, essa aqui é madeira? Ou daí, ó, qual que é de tijolo aqui? Então, ó, isso aqui é tijolo, gente. Está bem revestido aí? Está seguro? Por quê? Porque esses tijolos estão ligados um ao outro com argamassa. Agora, tira um tijolo daqui e coloque lá na rua. Passa um caminhão aí, já morre na hora e está desprotegido. Gente, aqui nessa casa ninguém vai ficar solto, em nome de Jesus. Ah, não, ontem eu fui lá na igreja do pastor Manuel, domingo que vem eu acho que eu vou lá no pastor Joaquim. Ah, vai ter uma vigília na casa da Mariazinha, eu vou lá. Não, gente. Toma leite em tudo que é lugar, daqui a pouco vai ter uma dor de barriga violenta. Tome tudo que é tipo de leite para ver se não dá congestão. Então nós recebemos aqui algumas pessoas que já tomaram 8 ou 9 tipos de leite. Cada um num lugar diferente, estão com congestão. Pedro diz assim, ansiai como bebês recém-nascidos, o quê? O leite racional, não falsificado, para que por eles vá descrescendo. E é uma das aulas que nós vamos tratar a integração, gente. Se alimentar com alimento sadio. Está entendendo? Porque senão vai ser uma pedra solta.
Havia algumas, já peguei aqui, algumas pessoas que seguiam Jesus. Jesus, ele tinha admiradores, seguidores, que mais? Multidão e discípulos. Quantos textos da palavra diz assim? Tendo Jesus falado às multidões, vírgula, e a seus discípulos. Com os discípulos é diferente. A multidão falava em parábola, ele nem explicava. Mas com os discípulos, o que ele fazia lá? Sentava, olha assim, olha aquela parábola do joio lá que eu falei, é assim, assim, assim. É pregado a mensagem, vem todo mundo aqui, nós não podemos impedir as multidões de vir aqui. Vem, assiste o culto, ouve uma palavra, mas na terça-feira, na quarta, o líder de célula vai sentar, ó, aquela palavra lá que o Eduardo pregou, é isso, 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 vamos ruminar aqui. Isso é para discípulos. Seguidores na rede social, tem lá tantos que seguem na rede social as mensagens, mas são seguidores só. São pessoas que nem conhecemos, mas discípulo, a gente conhece quem é quem. E a célula, a integração vai fazer de você um discípulo. A palavra do Senhor declara, vamos abrir lá em Efésios capítulo 2. Paulo falava de célula, amados, o tempo todo. Chame de célula, grupo familiar, grupo caseiro, reunião de comunhão, não importa o quê. O nome do bicho não importa, o importante é o princípio. É que tem que estar reunido junto em comunhão. Olha, diz aqui, capítulo 2 de Efésios, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também nós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Se eu não tenho pedras, tijolos ligados um ao outro, eu não tenho templo. Eu tenho o quê? Tenho um amontoado de tijolos. E nesses dias o Senhor não quer que a igreja seja um amontoado de tijolos, não. Ele quer que seja, na verdade, uma casa espiritual, onde essas pedras, onde esses tijolos estão ligados um ao outro, gente. Revestido pelo amor de Deus. Isso é igreja. Por isso estamos preocupados com a integração nessa casa, ninguém solto. Todos em célula, todos caminhando, comprometidos, não só visitantes aqui. A palavra do Senhor declara em Colossenses, nós estamos ligados aí por juntas e ligaduras. Verso 19 do capítulo 2 de Colossenses. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Sabe o que é juntas e ligaduras? Veja sua mão aí. Você tem nervos aí. São ligaduras. Corta o nervo da mão. Minha esposa cortou aí uma ligadura da mão. Ela tem lá os 2 últimos dedos atrofiados. Nunca mais mexeu. Tem também? Olha a mão da Ju ali, ó. Ela não consegue movimentar. Por quê? Cortou as ligaduras. Os dedos da minha esposa, ela não mexe também. Porque cortou as ligaduras. As ligaduras, gente, promove a movimentação do corpo de Cristo, da igreja, gente. Não é um corpo morto, não é um corpo inerte, é um corpo vivo. E essa casa tem que ser, na verdade, uma igreja, um corpo vivo. Em nome de Jesus. O exercício das juntas e ligaduras faz com que haja um aumento do quê? Não somente aumento de pessoas, mas um aumento de Deus. E o aumento de Deus vai trazer aumento do quê? Das pessoas aqui. Então isso é muito importante. E eu creio que 2020 nós vamos entrar fortemente dentro dessa questão. A integração vai ser muito importante. O Senhor tem colocado assuntos no nosso espírito para ensinar nessa casa. Já estão prontas as primeiras lições, 4 lições lá. Material extraordinário, bíblico, alimento realmente que vai trazer solidez a você, para você caminhar de maneira sadia. E é dessa maneira que nós vamos avançar no reino de Deus.
honrando a autoridade do Senhor aqui nessa casa, honrando as pessoas que Deus levantou. Ah, mas fulano de tal é tão bonzinho, né? Aí, puxa, como é difícil liberar a autoridade que ele tem, é tão bonzinho demais. Gente, não tem esse negócio de bonzinho. Se é autoridade, é autoridade. Tem aí cara feinha, cara de ruinzinho, não interessa. Você está debaixo da autoridade do Senhor, vai exercer essa autoridade. Se tem cara de cordeirinho bonzinho, tem autoridade, não olhe para a cara de cordeirinho, não olhe para outro que tem uma carinha, sei lá, de que bichinho mais bravo aí, né? Não olhe para isso. Reconheça a autoridade que ele tem. Isso que é importante. E a autoridade está sendo estabelecida na casa de Deus em nossos dias. Honre aquele que preside a tua vida no Senhor, porque você vai estar honrando o próprio Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Valeu o chá e a unção da minha esposa lá, não tossi nenhuma vez. Graças a Deus. Isso me faz lembrar uma senhorinha simples, né, que foi na igreja dar um testemunho. O pastor não perguntou para ela que testemunho que era. E essa mulher tão simplesinha foi lá na frente. Olha, irmãos, eu tenho testemunho para glorificar Jesus. É o seguinte, eu sou viciado em cigarro. E antigamente eu fumava, pitava e ficava tossindo. Eu recebi Jesus, agora eu fumo, pito, já não tosso mais. Aleluia. Um testemunho. Mas glória a Deus, amados, minha garganta foi limpa. Vamos pregar lá na Alemanha, cumprir todo o propósito de Deus, nos 2 seminários. Em nome de Jesus, minha garganta já está 10 novamente, está limpa. Para a glória de Deus, não tossi nenhuma vez. Glória a Deus. Vocês não precisaram demonstrar o amor de vocês. Agora eu vou orar para Deus me revelar se vocês me amam de verdade mesmo. Vamos adorar o Senhor com a canção aqui, depois vamos orar. Pai, nós invocamos o Teu nome nessa noite. E nós nos colocamos diante de Ti de uma maneira identificatória, Pai. Nós queremos pedir perdão por toda quebra de autoridade, por toda rebeldia, por toda desobediência que tem estado presente dentro da Tua igreja. Aqui nessa cidade, no Paraná, aqui no nosso país, enfim, em tantas nações. Foi o primeiro
pecado encontrado no coração de Satanás, no próprio reino celestial, quando ele quebrou um princípio da autoridade. E a autoridade, ela continua sendo quebrada. Quantas figuras de autoridade continuam sendo desonradas, Pai. E principalmente dentro da igreja, quando aqueles que foram levantados, que foram enviados por Ti, não é reconhecido o manto que está sobre eles. E nós pedimos perdão a Ti nessa noite. Tira, Pai, do nosso coração qualquer semente de rebeldia, qualquer semente de rebelião. A Tua palavra diz que há pessoas que foram colocadas sobre nós para nos presidir, para governar. Os anciãos que governam bem devem ser tratados por uma duplicada honra. Governar significa que eles têm a posição de preeminência sobre nós. E quando nós reconhecemos, ó Pai, essas figuras de autoridade, estamos reconhecendo a Tua própria pessoa, aquele que os constituiu nessa posição. Jesus, sendo Deus com Deus, tendo a mesma natureza do Pai, tendo equivalência com Deus Pai e Espírito Santo. Em certa ocasião diz que ele e o Pai eram um. Mas porém ali em João 14, Pai, ele diz que o Pai era maior do que ele, reconhecendo a autoridade que estava em Deus Pai. Por isso a Tua palavra declara que a ele foi dado um nome que está sobre todo nome, diante do qual todo mundo, ainda as forças das trevas, terão que se dobrar um dia e declarar que Ele é Senhor. Ainda que alguns sejam até para condenação, mas pelo Espírito da vida de Cristo que está em nós, nós podemos declarar Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, é o Senhor das nossas vidas. Pai, que essa palavra realmente caia em coração boa terra, Senhor. Toda autoridade ela é conquistada, Pai. Ela não vem de qualquer maneira. É a nossa atitude que abre, Senhor, caminho, para que um nível maior de autoridade possa vir sobre nós. Crescemos em autoridade na medida que temos a disposição de prestar contas, de estarmos submissos. O Senhor tem colocado nessa casa ministérios, governo, tem colocado os grupos celulares, onde tem um líder, onde a pessoa está debaixo da incumbência ministerial, há uma investidura sobre ele, e isso deve ser reconhecido, deve ser honrado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, visita todo esse arraial também, onde há qualquer enfermidade, seja retirado com mão forte. Nós declaramos, Senhor, que o Teu nome é Jeová Rafá, aquele que nos cura. Como Tu tiraste todo esse estado febril que estava aqui no meu corpo, limpaste a minha garganta, tiraste a coriza, de modo que pude pregar aqui sem tossir uma vez sequer. Porque Teu nome é Jeová Rafá, é aquele que nos cura. E nós nos fazemos valer nessa noite das promessas da Tua palavra, que haja cura na igreja, Pai, em nome de Jesus. Hajam portas abertas. Sabemos que há pessoas aqui precisando de intervenção divina. Há necessidade de que uma porta seja aberta, Pai, na área econômica, na área de trabalho. Pai, seja indo à frente em nome de Jesus, quebrando os portões fortificados de ferro e bronze, e abrindo um novo caminho, Pai. A nossa dependência repousa em Ti, ó Pai. E nós dizemos a Ti nessa noite, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Pois Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Pois Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Pois Teu é o reino e a
a glória